Em busca da minha trilha. Perdoar é um ato de cura da alma e do coração. Em setembro de 2004, eu e Vitor fizemos uma incrível viagem para conhecer Findor, uma das mais antigas ecovilas do mundo na Escócia. Fomos para um evento brasileiro organizado pelo educador e psicólogo Pierre Well, já falecido atualmente, em conjunto com Roberto Crema, ambos na ocasião responsáveis pela Universidade Holística Internacional, sediada em Brasília, a Unipaz. O tema do encontro era para falarmos sobre sincronicidade e conectividade. O termo sincronicidade é considerado pelo famoso psicólogo suíço Carl Gustav Jung como sendo um fenômeno para um princípio que deveria explicar a relação significativa não causal de acontecimentos, a coincidência significativa de dois ou mais fatos. Podemos dizer que o acontecido comigo no capítulo O Anjo do Aeroporto, quando descrevo minha experiência com aquele anjo, é um perfeito exemplo de sincronicidade. Só depois de ter participado desse encontro em Findor, com grandes expoentes brasileiros e internacionais do pensamento holístico, consegui compreender que a sincronicidade é um reflexo de meu próprio estado de consciência. O modo controle, quase que automático, que praticamente toda a humanidade vive atualmente, impossibilita que tenhamos olhos e coração para perceber esses momentos de coincidências significativas que menciono acima. Ao contrário, quando estamos mais centrados, mais o universo nos dará respostas positivas e de apoio. Outro palestrante renomado que participava do evento, Ervin Laszlo, disse que a sincronicidade é uma manifestação das conexões e redes. Como um campo que nos envolve, porém, não enxergamos porque nosso sistema de vida ocidental e automático impede que percebamos este tipo de situação quase mágica. O tema se estendeu ao longo dos próximos dias, nas suas mais variadas formas, danças e músicas em grupo, refeições comunitárias deliciosas, meditações matinais com melodias de todas as partes do mundo. Eu, por minha vez, maravilhada com a sensação de estar numa acolhedora teia com a minha tribo e pedindo que mais pessoas no mundo pudessem experimentar o que eu estava sentindo. Ficamos alguns dias mais assistindo palestras maravilhosas e de pensadores de altíssimo nível. Vivenciamos também a força dos participantes presentes, de todos na mesma sintonia, conectados pela rede amorosa e de boas frequências. Um dos palestrantes mais esperados era Jean-Yves Liloupe, francês, terapeuta transpessoal, teólogo e considerado um dos mais importantes pensadores do mundo contemporâneo e que teve uma grande influência com seus textos inspiradores no meu trabalho como massoterapeuta e meus serviços em pacientes seriamente doentes. No dia de sua apresentação, a plateia do evento estava lotada. Éramos mais de 200 pessoas de todo o mundo, atentos ao que ele iria compartilhar conosco no lindíssimo Universal Hall, um salão circular de muita beleza. Liloupe estava sentado solitário bem no centro do salão e nós, estáticos e atentos para ouvir sua palestra. Ele começa contando a história de uma mulher com esclerose múltipla, mal conseguia caminhar, que o havia procurado pois tinha um problema sério de relacionamento com sua mãe. Ele pergunta para a mulher o que se passava entre as duas. Ela disse que sua mãe a tinha proibido de se casar com o homem que ela amava. Disse que morava com sua mãe por 20 anos, sentindo um tremendo ódio em seu coração. Sentia que esse ódio tinha sido o causador da doença que afligia seu corpo e sua alma. Então, Liloupe disse imediatamente sem pensar: "Você tem que perdoar a sua mãe." "Eu prefiro morrer envenenada por esse ódio a perdoar minha mãe", disse ela. Liloupe percebeu que realmente seria muito difícil para ela simplesmente perdoar, e ficou pensando como poderia ajudá-la. Até que algo veio em sua mente como solução. Assim ele propôs: "Ok,
Concordo que para você é difícil perdoar essa situação entre você e sua mãe, mas quem sabe o Cristo em você, o Logos, possa perdoá-la em seu lugar. Ele nos contou que ambos se olharam, lágrimas caíram de seus olhos e pouco tempo depois, como um milagre, ela começou a andar. Todos ficamos extasiados com essa história tocante e com a genialidade da resposta que ele ofereceu à mulher, tirando de si a responsabilidade para perdoar sua mãe e jogando para Cristo dentro dela essa tarefa. O perdão, aprendi, permite a interconexão, mas nem sempre é possível no nível humano. O verdadeiro perdão vem de Deus, e daí os milagres e as sincronicidades acontecem. O corpo e a alma se curam. Saindo da bolha. Quando estava com 17 para 18 anos, no meu terceiro setênio, concretizei um dos meus maiores sonhos da adolescência: fazer um intercâmbio no exterior. A intenção era aprender rapidamente a língua inglesa, pois sabia que seria essencial para qualquer carreira profissional. Na época, anos 80, conhecer outra língua fazia diferença em qualquer currículo, especialmente a língua inglesa. Hoje é necessário falar mais de 2 idiomas, além da língua natal, para se diferenciar no mercado, um só não basta. Minha pretensão era conhecer o Canadá. Pesquisei vários programas de intercâmbio e me passava mais segurança o intercâmbio cultural do Rotary Club International. Várias amigas já tinham feito e gostado. Preparei toda a documentação solicitada na época pela Central de Intercambistas em São Paulo, que ficava no Colégio Rio Branco. Havia vários jovens que queriam o mesmo. Infelizmente, não consegui a vaga para uma estadia no Canadá, mas acabei na pequena e simpática cidade de Bethlehem, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, passei de janeiro de 1981 a janeiro de 1982 nesse lindo estado americano, vivenciando o estilo de vida de pelo menos 4 famílias que me hospedaram. Com a maioria delas não tive grandes problemas de adaptação e estava achando incrível ficar um pouco longe dos meus pais. Sentir a liberdade de ser eu mesma, sem me preocupar com o que os pais e irmãos pensariam de mim e dos meus atos. Mas tinha perfeita noção de que representava meu país e deveria me comportar direitinho, senão me mandariam de volta. Ano em que aprendi a conviver comigo mesma e ficar sozinha, horas e horas no meu quarto, estudando, escrevendo cartas para amigos e familiares, ouvindo músicas que amava. Na época, eram os discos de vinil e fitas cassete que faziam a nossa alegria. Nos primeiros 6 meses de escola pública americana, tive certa dificuldade em me adaptar e ser aceita, pela falta de fluência na língua. Se não fala a língua do país e dos jovens da sua idade, se sentirá realmente um peixe fora d'água. Impossível não me sentir uma ET, mas como sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, me esforçava para ser compreendida e aceita pelos colegas. Não me lembro de ter sofrido nenhum tipo de bullying. O que me ajudou muito foi ter participado das classes de culinária americana e coral, e ali encontrei os melhores colegas. Os primeiros 6 meses se passaram, até chegar a tão esperada Summer Trip, viagem de verão promovida pelo programa de intercâmbio. Durante um mês, todos os intercambistas espalhados pelo território americano se encontrariam num ponto central do país e viajariam em ônibus fretado da Greyhound. Saímos de uma pequena cidade chamada Sharon, na Pensilvânia, e de lá rumamos 200 intercambistas de vários países para o nosso tour. Havia outros brasileiros na excursão e fiz amizades tão fortes que perduraram até hoje, 41 anos depois. A excitação e a alegria eram imensas. Nunca tinha conhecido tantos jovens de tantas culturas diferentes. A oportunidade que meus pais me deram certamente me tornou um ser humano mais inclusivo, tolerante, compassivo e generoso. Foram dias intensos, de bagunça, música brasileira ensinada aos colegas de outros países,
flertes, festas, namoricos e encantamento pela beleza da geografia diversificada de vários estados americanos por onde passamos. Acredito que conheci mais de 20 estados. Durante os 30 dias, tive um namoradinho de origem norueguesa, com o peculiar nome de Trond Vidar, nome viking mesmo. Era alto, loiro e lindo. Um namoro bem inocente, pois ambos ainda éramos inexperientes nas coisas do amor, mas foi uma das melhores coisas que me aconteceram naqueles últimos 6 meses, principalmente porque havia conquistado uns 9 quilos e não estava me achando nada atraente. Fez um bem danado para mim e a autoestima. Acabei me afastando do grupo brasileiro para me dedicar ao meu namoradinho viking. Já imaginava me mudando para a Noruega em algum momento após o intercâmbio e viveríamos felizes para sempre nos confins do hemisfério norte. Ao final do tour, veio a hora da despedida, a parte mais difícil. Todos tínhamos criado vínculos de afeto intenso. Meus maiores laços foram com Rosny, de Piracicaba, a Sandra, do Rio de Janeiro, e a Firosa, da Índia, além do namoradinho Trond. Choramos rios de lágrimas, juramos que todos nos encontraríamos em breve. Já planejava juntar dinheiro para morar na Noruega no ano seguinte ou me candidatar para trabalhar em alguma companhia aérea escandinava e viajar de graça. Voltei para minha realidade, a pequena cidade de Bethlehem, na Pensilvânia, mas em nova família, outra casa, dentro do campus de uma escola particular, um parque imenso repleto de árvores lindas. A escola se chamava Moravian Academy e lá havia estudantes estrangeiros, ou seja, não seria a única a falar outra língua. Na casa em que fiquei hospedada, moravam meus pais adotivos, um casal de meia-idade muito amoroso e seu filho único, Mark. Um moço alto, forte, de cabelos cacheados, loiro e lindo de viver. Popular entre as meninas da cidade e famoso por jogar futebol muito bem. Tinha 1 ano a mais que eu e nem um pingo de interesse em mim. Azar o meu. Era visível a diferença entre os colegas da escola pública, a Freedom High School, que estudei nos primeiros 6 meses de intercâmbio, e meus novos colegas dessa escola privada. As classes tinham menos alunos, os professores eram muito mais próximos de nós e conheciam nossas necessidades. Apesar de estar em uma nova família bastante acolhedora, também do Rotary, e colegas de classe e professores gentis, começaram a me bater saudades imensas do Brasil e meus pais e amigos brasileiros e amigos da viagem de verão. Sentia que já poderia voltar para casa, mas havia mais 6 meses pela frente. Foi me dando uma angústia absurda, um sentimento que nunca havia experimentado, e num momento de tristeza profunda, decidi andar pelo parque do campus do Moravian, que era lindo. A Jennifer, linda e doce cachorra, setter irlandesa, que morava na casa da família americana, me acompanhou no passeio e fomos até uma lagoa próxima. Sentei-me na beira da lagoa, fiquei admirando a beleza à minha frente, árvores do tipo salgueiro chorão contornando a borda da água, e me veio uma forte vontade de chorar. Sentia tanta pena de mim, a mais coitadinha dos seres humanos. Jennifer, deitada do meu lado direito, me observava com a carinha típica de cachorro solidário. Sem esperar, uma lágrima parou no meio da minha bochecha direita e comecei a ver a Jennifer de forma ampliada. Como se a lágrima tivesse realmente se tornado uma lente de aumento. Gostei da sensação e fui fundo na experiência de observar tudo ao meu redor de forma expandida. As flores, as folhas, a terra, tudo. Logo depois, tive a sensação de que algo entrou em mim e transformou a tristeza absurda em alegria surreal. E aí meu choro foi de muita, muita alegria, de gratidão e a sensação de ser absurdamente feliz. Sensação excitante e maravilhosa e difícil de ser expressa em palavras. Na ocasião, não entendi o que havia acontecido, mas ao chegar em casa tive necessidade imensa de escrever tudo aquilo. Foi muito forte. Até então, minha visão do que seria Deus ainda era bem tradicional e bíblica,
mas a única explicação, após alguns anos e diversas leituras, foi de ter tido espontaneamente um estado ampliado da consciência, provocado pelas sensações de tristeza, vazio, solidão e saudades. Penso ainda que posso ter sido tocada por algo profundo e divino. Na época, não me passou pela cabeça que pudesse estar acompanhada de um ser invisível ou um anjo na figura de cachorra Jennifer. A explicação não importa. O que realmente importa é que foi a primeira vez na minha vida que senti algo tão impactante, verdadeiro divisor de águas, me incentivando a fazer as grandes perguntas existenciais. Quem eu era? O que eu estava fazendo aqui na Terra? Qual era a minha missão? Para onde eu queria ir? Como queria ir? Com quem queria ir? Intuía que a partir daquele momento não me sentiria mais só, pois sabia em minhas entranhas, no meu coração, que estava acompanhada por algo muito além da mera compreensão. Após esse episódio, os últimos 6 meses fluíram tranquilos. Novas amizades aconteceram de forma natural e meu inglês, até então emperrado, desbloqueou. Comecei a falar como uma americana nativa. Sou extremamente grata aos meus pais por tudo que vivi nesse ano mágico, por me propiciarem a oportunidade de sair do país, conhecer outro povo, costumes e culturas, aprender o idioma e conhecer brasileiros que se tornariam amigos queridos até hoje, com laços fortíssimos, além de intercambistas de outros países. Por permitirem que eu saísse da bolha da minha zona de conforto. Eu e meus colegas de intercâmbio nos tornamos seres humanos melhores e oferecemos de volta ao mundo positivamente todo o importante aprendizado. Isso pautou os anos seguintes da minha vida, pessoal e profissionalmente. Vivenciando a escuridão. Era dezembro, final de 1981. Faltavam poucas semanas para finalizar meu intercâmbio e voltar para o Brasil. Pedi aos pais hospedeiros, Rick e Richard, para me deixarem ficar uns dias em Nova York, visitando tios do meu pai e passear pela cidade. Eventualmente ir a shows na Broadway e ver as festas de Natal e Chanukah, que é uma festa judaica das luzes, comemorada na mesma época do Natal. Ficaram meio inseguros, mas deixaram. Bethlehem, apesar de estar no estado da Pensilvânia, não fica muito distante da casa dos meus parentes. Meus tios eram idosos. O tio estava fazendo tratamento para o coração, então sua filha Hannah ficou com a tarefa de me levar a alguns passeios de carro. Assim que cheguei, me acolheram com carinho e logo me ofereceram um quarto ao lado do quarto deles para ficar à vontade. Ali me instalei com a pequena mala. Estava empolgada em conhecer a cidade que nunca dormia. Passei o primeiro dia com eles dentro de casa, entre almoço e jantar deliciosos, com típica comida judaica e caseira. Na noite seguinte, teríamos um jantar de primeira noite no Chanukah, na casa de amigos dos meus tios. O dia seguinte chegou e, após uma volta no quarteirão com a tia, resolvi dar uma descansada no quarto e, de quebra, fuçar no armário. A primeira coisa que meus olhos bateram foi uma caixa com os dizeres Tanning Lamp, lâmpada de bronzeamento. Minha cabeça de menina de 18 anos, vaidosa, pensou: que ótimo, vou me bronzear e chegar ao Brasil bem moreninha. Estava com 11 quilos a mais, me sentindo imensa, então acreditava que pelo menos branquela não ficaria. Sem cerimônia e sem ler as instruções, tirei a caixa do armário, coloquei a lâmpada sobre um aparelho de televisão e a deixei ali. Parecia um abajur com um botãozinho fácil de ligar e desligar. Liguei a televisão e fiquei assistindo a um programa enquanto a luz vinha em direção ao meu rosto. Passados uns 5 minutos, como não parecia estar me bronzeando, achei que a lâmpada estivesse quebrada e resolvi desligá-la. Esperei esfriar e guardei com cuidado a caixa de volta no armário. E, claro, não contei para ninguém que tinha usado o aparelho. À noite, me preparando para sair para o jantar, entro no banheiro, olho no espelho e percebo uma leve vermelhidão no rosto. Estava bem coradinha, me achando linda. Meus tios não notaram nada de diferente e fomos em direção ao carro.
Na festa, sou apresentada aos donos do apartamento. A jovens mais velhos, outros menos. Até a tia, em determinado momento, me olhar. Por que seu rosto está tão vermelho? Não sei, tia. Talvez por causa da neve e do frio lá fora. Já me aconteceu isso antes, aqui mesmo. Tenho a pele sensível ao frio. Que mentira deslavada. Nunca contaria que havia mexido em seu armário. O que pensaria de mim? Mas passadas várias horas à exposição à lâmpada, comecei a sentir a pele do meu rosto arder. Continuei quieta. Não comentei com ninguém a cagada monumental que tinha feito. Mais tarde voltamos para casa. Fui me deitar, rezando para a sensação de queimação passar. Mas aí a coisa só piorou. Já passava da meia-noite, a dor nos olhos era muito forte. Uma queimação absurda. Será que tinham jogado um balde de areia dentro deles? E agora? Como peço ajuda? Vou matar meu tio do coração se ele souber o que eu fiz? E a vergonha de ter que contar que mexi no armário do quarto, sem autorização? A coisa ficou tão feia que não tive alternativa. Levantei-me da cama, tremendo de medo e dor. Bati na porta do quarto do casal, pedi desculpas pelo incômodo e contei o que tinha me acontecido. Meu tio colocou a mão direita no meio do peito dele, super assustado, e minha tia ficou com a expressão meio brava, meio apavorada com o que tinha me acontecido. Mal consegui abrir os olhos. Telefonaram imediatamente para a filha que veio me acolher. Sem fazer julgamentos, me colocou no carro e me levou a um pronto-socorro mais próximo, em Manhattan. Colocaram-me na maca e fiquei deitada, encostada na parede, aguardando alguém vir e me tirar a dor infernal. Ouvi a voz de um homem me perguntando o que tinha me acontecido. Consegui abrir meus olhos com dificuldade e enxerguei ao meu lado um policial afrodescendente bem alto que me perguntava: "What happened, sweetheart?" Em português, o que aconteceu com você, doçura? A voz e a delicadeza dele me acalmaram, enquanto o médico de plantão não vinha. Não me lembro quantos minutos se passaram até a chegada do plantonista, mas pareciam uma eternidade. O meu anjo policial ficou comigo até finalmente o médico aparecer. Me dizer que não era oftalmologista, me daria um analgésico bem forte, mas recomendava ir a um especialista no dia seguinte e verificar possíveis danos à visão. Após a estabilização da dor, consegui me despedir do amoroso policial e minha prima me levou para a casa dos pais dela. Descansei o resto da noite, ansiosa para o dia seguinte ir logo consultar com o especialista. Não sei como Hannah rapidamente conseguiu um encaixe com o oftalmologista da família. Cheguei com um lenço nos olhos, ficavam confortáveis apenas enquanto estavam vendados. Precisava ser conduzida pela minha prima. Sensação estranha depender de alguém para fazer quase tudo. O médico rapidamente me atendeu, me encaixou e fez uma cara bem séria e me disse: "Você ficou quanto tempo exposta à luz do bronzeamento?" Uns 5 minutos. Desliguei apenas porque algo me dizia que a lâmpada não estava funcionando. Deu muita sorte. Tem queimadura de 2º grau em sua córnea, mas ela tem rápida capacidade de cicatrizar. E você tem ótima intuição ou um anjo forte que soprou no seu ouvido para desligar o aparelho. Se tivesse ficado mais uns 5 minutos, teria danificado seriamente os olhos e estaria cega agora. Nunca mais use esse tipo de lâmpada sem óculos protetores. Nossa, eu não tinha ideia de que deveria usar esses óculos. Eles não estavam na caixa. Não li as instruções. Simplesmente tirei da caixa e liguei. Que perigo e que vergonha da minha família. Ele deu risada e me receitou um colírio por 15 dias, além de ficar com os olhos vendados pelo menos uma semana. Fiquei chocada. Como assim? Fui para Nova York passear e me divertir e olha a confusão que eu arrumei. Passei mais uns dias com os meus tios bem chateados e preocupados comigo. Pedi perdão 1000 vezes por ter causado aquele alvoroço na família. E agradeci à prima por ter sido tranquila e me ajudado em um momento tão desafiador sem me julgar ou brigar. Uma semana bastante difícil de tristeza, quase depressão, apenas sentada em uma poltrona quase o dia todo, de olhos vendados. E senti um pouco do que sofrem as pessoas cegas, que não podem ver o mundo como nós, que temos a visão saudável.
Senti vergonha do que fiz, ter omitido de meus tios e assustar meus pais americanos, que me deram uma bronca merecida. Não tive coragem de contar por telefone essa história para minha família aqui no Brasil. Contei apenas quando voltei para o país, já totalmente curada, uns 10 dias depois. A experiência já estava muito esquecida, mas hoje, olhando para trás, me perdoo com todo amor. Consigo ver da perspectiva atual que ainda não tinha os recursos para me comportar e agir de forma madura. Um bom aprendizado, me colocar no lugar dos outros, tios, a prima e principalmente todas as pessoas cegas. Agradeço ao meu anjo invisível que estava de prontidão soprando no meu ouvido. Desliga essa porcaria, isso aí está quebrado. Começo da jornada. Durante a trajetória de autoconhecimento nos últimos 28 anos, passei por várias vivências profundas, algumas para me aprimorar no trabalho corporal e outras para o trabalho pessoal e desenvolvimento espiritual. Apesar de as bases religiosas serem tradicionais, dentro da religião judaica fui criada livremente, aberta ao contato com variadas culturas e tradições. Tive abertura para conhecer e frequentar outras denominações religiosas, principalmente a católica e as de origem protestante. Mais velha, conheci o budismo tradicional e o budismo tibetano, além de tradições afrodescendentes. Todas as denominações religiosas me encantavam. O desejo era ser um beija-flor, bicando e bebendo as gotinhas de sabedoria, guardar no coração e depois voar rapidinho. Realmente encontro a divindade em contato com a natureza e no silêncio. Do meu pai, herdei o gosto por temas sobre outros mundos e extraterrestres. Ele costumava colecionar a revista Planeta, que ficava na estante no corredor entre meu quarto e o do irmão mais velho, o Jaime. Ficávamos fuçando a coleção e aprendendo temas espirituais, místicos e principalmente disco voadores e seres de outros planetas. O assunto me fascinava. Meu pai nem imaginava que mexíamos em seus livros, mas não nos proibia de vê-los, pois estavam expostos no tal corredor, livre passagem para todos da família. Meu pai ainda me inspirou a massagem. Em algum momento de sua vida adulta, fez um curso de massagem clássica tipo a sueca. Mas me lembro que não durou muito tempo, pois me confessou ter desistido porque estava sem graça ao ver as colegas de curso peitos desnudos enquanto faziam a troca de massagem para aprender sequências e manobras. Morri de rir quando me contou, mas compreendi que era uma geração diferente. Não se sentia à vontade entre as colegas mulheres. Mas era meu pai com as mãos quentes e suaves que massageava minha barriga quando eu tinha cólica na adolescência. E era ele quem fazia a massagem em meus irmãos nos momentos de desconforto ou doença. E depois nas minhas filhas, sobrinhas e sobrinhos que amavam as mãos quentinhas do vovô. Todos nós brincávamos de nos massagear em nossa infância e adolescência, porque meus irmãos treinavam judô, e a prática de massagear fazia parte do treinamento da arte marcial. Era algo natural dentro de nossa família. De certa forma, minha mãe também me influenciou, pois decidiu fazer faculdade de psicologia com 48 anos e se formou aos 52 anos. E direcionou a atuação para as terapias bioenergéticas e sexualidade humana. Ficava admirada com a coragem de estudar nessa fase da vida, enquanto a maioria das amigas já estava se aposentando. E ela sabia tocar e massagear com grande habilidade e aplicava técnicas como a calatonia e a massagem bioenergética. Minha primeira formação em massagem foi a de estilo chinês, o Tuiná, na Escola de Massagem Oriental do Brasil, a Amor, referência na época. Tinha desistido de atuar na minha formação original, comunicação social com a propaganda e marketing. Assim que cheguei do intercâmbio, fiz 6 meses de cursinho no ângulo e facilmente entrei na ESPM. Atuei por alguns anos na área de marketing, mas percebi que não era aquilo que eu desejava. Nessa época, comecei a sentir um chamado interno para mudar de área. Já tinha as 2 filhas ainda pequenas e sonhava com uma profissão que me permitisse mais autonomia, tempo e qualidade com ambas.
Ficar no escritório de uma multinacional de 8 a 10 horas definitivamente não colaborava para isso. O fato de não desejar mais aquele tipo de trabalho e nem passar horas e horas em uma corporação era algo consumado. Tinha necessidade de liberdade para estar com as minhas filhas e ter mais tempo para mim. Motivos suficientes para pensar em nova carreira, na qual fosse autônoma e estabelecesse os próprios horários. Ainda trabalhava na área de marketing, mas já sonhava com algo que ainda não tinha nascido. No último trabalho, quando atuei como assistente de marketing, fiquei muito próxima de uma colega de trabalho, a Cristine. Era uma mulher alta, de longos cabelos loiros, sempre muito bem maquiada, unhas longas e pintadas de vermelho impecáveis. Uma mulher linda no estilo comissária de bordo de antigamente. Certa vez me convidou para o lançamento do livro do seu marido, peruano de origem. O nome dele era Carlos Paz Wells. O livro Semeadores de Vida tinha como tema principal as experiências de contatos extraterrestres no Peru com seu irmão e um grupo de amigos, além de vivências com outros brasileiros nas montanhas de Itatiaia, no estado do Rio. Era um livro altamente filosófico, que promovia distintas reflexões sobre os dilemas humanos e falava sobre um contato real do autor com seres de outro planeta. Imaginem se a leitura não mexeria comigo. Todas as memórias da infância, das revistas e livros do meu pai foram reativadas imediatamente. Fui ao lançamento e devorei o livro durante curta estadia em um hospital para um procedimento cirúrgico. A obra teve tanta influência em mim que quis ir mais fundo e fiquei ansiosa em conhecer o autor. Pouco tempo depois, ela e Carlos vieram nos visitar em casa e tivemos horas incríveis, ouvindo-o contar as experiências extraterrestres. Ele nos informou que estava formando um pequeno grupo de estudos com pessoas interessadas no tema, tanto para desenvolvimento humano e autoconhecimento, como para eventual contato com esses seres que ele dizia estar em comunicação. O grupo se chamava Missão Rama. Após ouvir com grande admiração relatos e experiências de Carlos, senti que devia participar do grupo. Faltaria apenas convencer o meu marido a ir comigo. À época, Vitor apenas me acompanhava nas decisões sem o menor interesse no tema. Dizia brincando que participaria nos momentos porque não queria perder a mulher. No final, ficou tão envolvido quanto eu, se não mais. E depois dessa vivência, Vitor se abriu para muitos aprendizados e desenvolvimento pessoal. Ao lado do trabalho e participação no grupo, senti uma presença invisível me acompanhando. Comentei com o Vitor, mas não sabia como me ajudar, pois era sensação bem subjetiva. Conversei com uma amiga da época, a Silvia M., e ela me disse que daria um presente especial. Me apresentaria a uma moça sensitiva com um dom de enxergar a aura. Poderia me auxiliar a entender a presença ao meu lado. Eu nem sabia o que era aura. Fiquei curiosa e fui procurar a Lilian, mulher 10 anos mais jovem, longos cabelos e sorriso largo. Ela me recebeu em sua casa em uma salinha meia-luz. Tudo parecia novo e estranho, apenas eu, ela e a maca. Enquanto me explicava o trabalho, olhava-a contra a parede e enxergava um halo de luz ao redor de sua cabeça. Não imaginava que estivesse vendo a aura de alguém pela primeira vez. Foi exatamente a dela. Lilian pediu-me para deitar na maca e ficou com as mãos sobre meu corpo. Sobre o campo energético, não sei dizer quantos centímetros de distância do corpo físico. Ela movimentava as mãos e eu não ousava abrir os olhos. Tinha medo. No fundo, achava tudo bem esquisito e desacreditava no que estava fazendo. Não tinha contado para ela o porquê de tê-la procurado realmente. Apenas disse que tinha sido indicada pela Silvia a fim de conhecer o trabalho da auraterapia. Na primeira sessão não senti grande movimentação. Quando terminamos, me explicou que estava conhecendo meu campo energético e seriam necessárias mais 2 sessões. Não sei como vai entender o que vou falar, mas senti a presença de um ser ao seu lado durante todo o atendimento. Atônita, consegui responder: Sério? Mas como é esse ser? É espiritual?
Nada espiritual, é um ser vivo com energia prateada, um ser de outro planeta. Fiquei ainda mais chocada, pois não tinha falado absolutamente nada sobre a presença que vinha sentindo ao meu lado. Ela foi direto ao ponto e acrescentou que o ser tinha ligação forte comigo, estaria sempre ao meu lado e, quando estivesse pronta, se manifestaria para mim. Vi-me atordoada com o que disse, pois me lembrei que pouco tempo antes de conhecer Cristina e Carlos, tinha tido um sonho muito vívido em que me encontrava em uma nave espacial, sentada ao lado de um ser de energia masculina extremamente amoroso e sábio. Ele me mostrou vários lugares. Viajamos a noite toda, não me recordo o que pretendia ensinar. Quando eu acordei, fiquei com o sentimento de um amor que nunca tinha experimentado e uma saudade absurda da viagem. Passei assim o dia seguinte. Até hoje não sei o que foi, mas depois juntei os pontinhos. Não poderia ser coincidência ter tido o sonho e logo depois conhecer Christine e Carlos e a Lilian. Voltei na semana seguinte para a segunda sessão. Nesse dia, estava com a garganta bem inflamada. Bom, já que você trabalha com curas, se puder me ajudar, estou com muita dor ao engolir. Sou apenas um canal por onde as energias passarão até você. Não tenho controle, mas por favor, pode se deitar na maca. Deitei-me e fiquei de olhos fechados. Engoli saliva e minha dor chatinha ainda estava lá. Meus pensamentos a mil. Imaginava o tal ser prateado. Será que estava lá também? Seria ele quem me trataria por meio dela? Ou era ela? De novo, não ousei abrir os olhos ou ver onde ela estava com as mãos. Soube depois que as mãos estavam acima dos meus pés. E aí começou a sentir algo novo, sensação estranha e assustadora, como se minhocas andassem entre os fios dos meus cabelos e foram descendo pelo rosto. Engoli a saliva novamente para testar se minha dor de garganta ainda estava lá. Ainda estava. Então as tais minhocas desceram pela garganta e se moveram para o ombro esquerdo. Engoli saliva novamente e, para minha surpresa, a dor de garganta havia sumido. Meu coração acelerou, fiquei quieta, observando o que aconteceria. As minhocas desceram pelo meu braço e começaram a fazer um movimento circular ao redor de todo o meu corpo. Não sei quanto tempo permaneceu a sensação circular, mas a sessão total durou não mais do que 30 minutos. Quando Lilian sinalizou para me movimentar um pouco e sentar-me na maca, olhei para ela com os meus olhos cheios de água e meu coração em um ritmo superior ao normal. Lilian, o que é isso que você fez? Minha dor desapareceu, eu nunca senti isso. Como é possível? Descrevi o que havia sentido e me contou que realmente não sabia o que tinha feito, pois não colocava intenção. Apenas impunha as mãos e deixava fluir a energia essencial conforme havia me explicado. Falei. Assim como você pode ajudar uma simples dor de garganta, fico imaginando se isso seria possível com um tumor. Que fantástico! Quero aprender essa terapia com você. Em seguida, trocamos olhares de grande carinho e compreensão e nos demos um caloroso abraço. Lilian estava montando o curso de auraterapia e sugeriu que eu participasse da primeira turma. Mas antes de trabalhar com terapias energéticas, seria importante conhecer mais sobre o corpo humano. A partir dessa dica, iniciei a busca por um curso de massagem terapêutica, já que a opção de fazer nova faculdade não me agradava nem um pouco. Essa ficará com uma das experiências mais marcantes de minha vida. Só de fechar meus olhos, acesso imediatamente a sensação daquele dia deitada na maca da Lilian. Missão Rama. Já relatei como entrei na Missão Rama. Agora acho importante pontuar o que é a missão e o seu propósito para dar maior compreensão do que se trata a proposta e para que não se pense que o trabalho iniciado por Carlos e seu irmão, Sisto Paz Wells, seja interpretado como sendo mais uma seita maluca. Rama não é religião, muito menos seita. Posso dizer que está mais próximo de um grupo filosófico que envolve a vivência real dos participantes por meio de reuniões semanais de seus variados grupos espalhados no Brasil e no exterior. Não envolve troca financeira.
As pessoas que escolhem participar da rama não desembolsam dinheiro, não pagam a ninguém em especial para a coordenação das atividades. Ao contrário, os coordenadores mais antigos e experientes atuam de forma voluntária para os trabalhos de grupo. As reuniões semanais exigem muitas horas de trocas e conversas significativas, trabalhando com conceitos como verdade, realidade, amor, liberdade, a vida e a morte e muitos outros temas e valores universais extremamente profundos. Rama nos estimula a ler os mais variados livros sobre os mais variados assuntos espirituais e diversas linhas religiosas. Isso abre a cabeça de qualquer pessoa buscando respostas para esse mundo complexo que vivemos. A ideia é a de que pessoas que participam de Rama se aprofundem nesses conceitos para uma revisão de paradigmas, aumentem seu aprendizado sobre si e sobre os outros ao redor e que mudanças positivas advenham em decorrência desse trabalho humano e sempre em busca do que existe mais próximo de verdade. Existem também as vivências em campo, quando viajamos para locais mais ermos, longe das grandes metrópoles, para contato com uma civilização extraterrestre mais evoluída e que, segundo o livro de Carlos Paz, tem a intenção de nos orientar, mas não influenciar em nosso livre-arbítrio, para que sejamos habitantes mais responsáveis em nosso planeta, com a consciência de que não estamos sós no universo e que devemos cuidar de nós mesmos, evoluir e, consequentemente, cuidar de todos os que nos rodeiam. Partindo da premissa de que somos todos um, apesar de nossas diferenças culturais e nossas crenças advindas da forma como somos criados. O contato com outras civilizações é encarado como uma ferramenta e não como um objetivo. O objetivo maior é, na capacidade de compreender a vida e estruturar-se para poder usufruir dela da melhor forma possível. O contato nos dá a oportunidade de confirmar que é possível chegar a realizar uma sociedade utópica, uma sociedade onde a miséria interior que o ser humano carrega por tantos séculos de mesquinharia pode ser superada. Recomendo altamente a leitura do livro de C.P. Wells, Semeadores de Vida, que aprofundará o que falei acima de forma resumida, assim como os recém-lançados livros Contato, de Márcio Cruz, e O Chamado Rama, volume 1, 1994, de Rony Adame, meus colegas da Missão Rama, dos anos 90 e 2017. Experienciando o silêncio. Na busca por mais desenvolvimento pessoal, em meados de 2006, participei de uma experiência muito bonita no Centro de Vivências Serra Serena, em Serra Negra, com o grupo de meditação Brahma Kumaris. A proposta era ficarmos em total silêncio, do café da manhã ao horário de almoço. Poderíamos nos comunicar apenas pelo olhar. O exercício era de autoobservação e ver o que sentíamos na conexão com o mundo interno e a relação com o fio que nos unia aos demais, plantas, aromas, sons e etc. Comecei timidamente, logo cedo, uma caminhada pela área externa da casa central, rodeada de mata atlântica. Logo percebi que no meu silêncio, ao menos inicialmente, todos os sons externos ficavam ampliados. No meu silêncio, minha companhia bastava, curiosa para ver o que mais sentiria. Podia ouvir e enxergar melhor as reais necessidades, e sentia como os pensamentos eram misturados, iam e vinham em fluxo bem forte. Achei que tinha chegado vazia naquele lugar tão lindo, mas logo percebi que era exatamente o contrário. Esgotada e repleta de pensamentos confusos, física e mentalmente sobrecarregada. Percebi como estava desequilibrada e como precisava renunciar a tanta bagagem que não necessitava mais para dar espaço ao novo. Esvaziar o copo que já transbordava. Em meu silêncio, percebi a abertura para as demais fontes de informação, mais puras, e a intuição florescia diretamente dessa fonte. A minha presença se mostrava nitidamente conforme progredia na minha lenta caminhada. Compreendia e dizia para mim mesma: eu sei,
eu lembro. No decorrer da caminhada de exploração pela mata, algumas pessoas na mesma vivência passavam por mim. Nossos olhares se cruzavam amorosamente, um sorriso aparecia na boca tímida. Havia carinho no olhar. Isso me enternecia. Realmente as palavras eram totalmente desnecessárias, bastava olhar. Percebi flores e árvores com mais detalhes, ampliavam-se, e se estivesse andando com mais alguém e conversando, não teria notado a perfeição dos detalhes de cada flor, de cada folha, musgo e inseto. Percebi o amor e a beleza na construção das casas que serviam às vivências dos hóspedes e meu coração se encheu de agradecimento. Todas e todos que se ofereciam amorosamente para preparar as refeições e mais ondas de amor chegavam. Tudo parecia bem mais lento. Havíamos adentrado outra dimensão, a dimensão sagrada da presença de algo imenso. Após mais alguns momentos de simplesmente ser, decidi voltar para a sala central, onde a vivência tinha começado. Fiquei sentada num canto para olhar as coisas de outro ângulo, sala e pessoas. Tentava enxergar, ao invés de apenas ver. Escutar e enxergar com o coração ligado à fonte maior. Senti a enorme responsabilidade de me autoconhecer, me cuidar e de estar bem para servir ao próximo. Senti profundamente a relevância do cultivo do silêncio para o autoconhecimento, o aprimoramento espiritual, a conexão comigo e o aprendizado aos quais estamos todos intrinsecamente conectados pelos fios de ouro que costuram a vida. E estava com meu copo vazio novamente. Sentia-me leve e pronta para me preencher com novos aprendizados. Sabia que nunca estaria só. Minha presença estava comigo, desde que me lembrasse de ficar em silêncio. Anjo do aeroporto. Em algum mês do ano 2000, retornava de um curso de liberação miofascial e terapia crânio-sacral com o criador da técnica John Barnes, nos Estados Unidos. Uma jornada de 10 dias seguidos em um enorme salão de eventos de um hotel de Atlanta. Éramos cerca de 90 pessoas. Até hoje me surpreendo quando me recordo desse número, ver as macas estendidas no salão em que ocorriam as vivências e como os organizadores conseguiram um evento tão harmonioso. Para variar, era a única brasileira entre os massoterapeutas e fisioterapeutas norte-americanos. Vários participantes ficaram curiosos para saber como havia me inscrito em um curso como aquele. Expliquei que tinha sido por intermédio da propaganda do curso em uma revista técnica de massagem. Foram 10 dias de trabalho corporal e emocional intensos e profundos. Após o final do curso, já no hotel e ainda sob o impacto de tudo que havia aprendido, comecei a fazer a mala para retornar ao Brasil. O voo seria em torno das 7h30 da noite e deveria sair do hotel até no máximo meio-dia para não arcar mais uma diária. Não havia outras coisas a fazer. A única opção seria me dirigir ao aeroporto e aguardar a conexão até Miami e de lá para São Paulo. Guardei tudo na mala, o coração ainda vibrando pelas experiências incríveis e as oportunidades que levaria para sempre. Fiz os acertos com o hotel e peguei um táxi. Sempre se dá um jeito de se ocupar. Assim que cheguei, procurei a sala do meu embarque para não ter que ficar correndo de última hora. Sou desatenta e meio atrapalhada com documentos e dinheiro. Geralmente esqueço alguma coisa, pois fico muito baratinada em dias de voo. Melhor coisa então era estar perto da entrada. Estava sozinha, um salão imenso, acarpetado. Diversas cadeiras vazias. Melhor me garantir com um bom café e uma revista, pois a coisa ainda demorava. Andei até um Starbucks, comprei um cappuccino dos grandes e uma revista qualquer. Voltei para o salão. Sentei-me numa cadeira bem próxima da entrada para o corredor que me levaria ao avião. Lia um pouco, bebericava meu cappuccino outro pouco e levantava os olhos da revista para ver o movimento do salão. Lá longe vi um homem barbudo, maltrapilho, afrodescendente,
cabelos meio grisalhos, mexendo numa lixeira, catando sei lá o quê. Pouco tempo depois, algumas pessoas foram chegando, sentando-se ao outro lado do salão, não mais de 3 ou 4 pessoas. Em seguida, uma senhora, também afrodescendente, sentou-se exatamente ao meu lado direito, e rapidamente pensei: com tanto lugar para se sentar, por que escolheu ao meu lado? Do nada, o senhor que mexia na lixeira se prostrou à minha frente e disse em inglês: Senhora, sua carteira está debaixo de sua cadeira. Foi o tempo de eu ouvir o que falou, me abaixar e olhar entre minhas pernas abaixo da cadeira e constatar que minha carteira com dinheiro e passaporte estavam de fato lá. Peguei-a do chão acarpetado, me ajeitei na cadeira e procurei o rosto dele para agradecer, mas simplesmente não estava mais lá. Quantos segundos posso ter demorado para o movimento de flexão, estendido meu braço, apanhado a carteira e me endireitado de novo? 2 ou 3 segundos? O fato é que desapareceu da minha frente. Como um salão era imenso e tinha uma visão ampla de ao menos 30, 40 metros, teria dado tempo de vê-lo de costas se afastando, mas não, realmente havia sumido. Perguntei até meio histericamente à mulher ao meu lado: Onde ele está? Para onde ele foi? Não sei, ele desapareceu. E reforçou: You saw an angel. Você viu um anjo. Respondi agitada: You saw too. Você viu também. Não sei o que acontece com a gente em situações inusitadas como aquela, mas levei muito tempo para entender o que poderia ter sido. Talvez estivesse vibrando tão positivamente devido a tudo que tinha vivido nos dias anteriores que atraía a experiência para mim. A mulher parecia ter sido colocada ao meu lado para comprovar a experiência mística do encontro e para não duvidar dos milagres cotidianos e sincronicidades que nos acontecem. Pensei racionalmente. Se fosse um homem comum que buscava coisas de algum valor no lixo do aeroporto, não teria me aguardado entrar no avião para depois do meu embarque buscar a carteira com alguns dólares? Não que eu não acredite na bondade humana das pessoas simples, pelo contrário, mas achava bastante inviável que fosse um ser humano comum. Além do fato de a mulher estar exatamente na cadeira ao meu lado, que havia diversas cadeiras vazias. Ela testemunhou comigo que um anjo tinha me auxiliado, mesmo sem pedir ajuda. Uma das experiências mais fortes que vivi, inexplicável. Tive a certeza de que temos anjos entre nós, mesmo quando não pedimos ajuda, e de que nossos fios, os meus, os dos anjos e os daquela mulher ao meu lado, estavam totalmente entrelaçados no salão de embarque de conexão Estados Unidos-Brasil. Às vezes, os milagres são apenas encontrar pessoas gentis pelo caminho. Sempre lembrar para nunca esquecer. Na viradinha do século XX para o século XXI, montei com a minha mãe uma livraria de produtos e livros voltados à saúde holística e temas da famosa Nova Era. Estávamos no auge do assunto e havia grande procura por músicas no estilo New Age. Enya, Lorena McKnight e alguns compositores brasileiros como Áureo Corrá e Marcos Viana, dentre outros. Criamos um espaço agradável e ponto de encontro para os moradores do bairro de Perdizes. Ficava cheia na hora do almoço, pessoas que trabalhavam na região. Eu e minha mãe administrávamos o espaço que ficava no térreo da casa. No piso superior, o espaço terapêutico. Locávamos sala de atendimento de massagem, estética, aulas de yoga, serviços de psicoterapia e atendimento com florais. A casa costumava fervilhar. Gente interessante que nos visitava para um chá, café, comprar um livro, uma lembrancinha artesanal ou apenas conversar. Uma época bem gostosa, adorava recepcionar. Vendia livros como se fossem remédios. Perguntava o que a pessoa estava buscando e depois conversava um pouco mais para entender exatamente o livro a sugerir. Não queria vender o livro mais caro, mas aquele que realmente preenchesse a necessidade da pessoa. Tive a oportunidade de conhecer pessoas bem interessantes, mas um episódio com uma senhora em especial ficou marcado em mim. Ela procurava algo sobre o Holocausto para uma de suas filhas adolescentes.
Expliquei que na livraria não havia nada específico sobre o tema, mas sugeri que começasse procurando o livro Diário de Anne Frank, que encontraria facilmente em uma livraria tradicional. Começamos a aprofundar o assunto e, em determinado momento, elogiou os meus conhecimentos sobre judaísmo e história. Expliquei que tinha ascendência judaica. Ela me olhou espantada, parecia me dizer: "Nossa, mas você não parece judia." Não sei se foi isso o que pensou, mas em seguida me disse: "Já que é judia, me diga uma coisa. Por que todos os anos ficam martelando esse assunto do sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial? Aconteceu há mais de 50 anos. Não seria hora de parar de mostrar tanto isso nos cinemas, nos jornais e nas revistas? Não está na hora de esquecer? É um assunto tão pesado, ficou no passado." Devo ter demorado alguns segundos para responder, mas então me veio um flash de luz e um aperto no peito. Respirei fundo e disse assim: "Qual a sua religião?" "Sou católica." "Então a senhora deverá entender o que vou perguntar. A senhora e todos os católicos do mundo não comemoram anualmente no Natal o nascimento de Cristo? E na Páscoa o renascimento dele?" "Sim, claro. Uma festa e uma celebração da memória de um homem que foi muito importante na Terra." "Pois bem, essas celebrações rememoram algo acontecido há pelo menos 2000 anos, correto? Como a senhora sugere que eu e meus antepassados, massacrados aos milhões, há apenas 50 anos, sem contar diversas outras matanças em diferentes fases da história, esqueçamos a tragédia? Se não nos lembrarmos e se não passarmos para as próximas gerações o que houve, quem garantirá que daqui a alguns anos isso realmente aconteceu? Espero que a senhora entenda minha reflexão e procure sim o Diário de Anne Frank para sua filha conhecer a história do que essa menina passou. As novas gerações não podem esquecer o que aconteceu." Não sei realmente de onde veio a minha inspirada resposta. Talvez de todo o aprendizado de vida, das minhas experiências passadas com os meus pais, avós e amigos da mesma religião, mas senti que minha identidade judaica, minhas raízes, meus laços, ficaram mais fortalecidos naquele momento. A mulher mirou o chão, meio envergonhada, mas agradeceu minhas palavras e saiu da livraria. Não tenho a menor ideia se foi atrás do livro para a filha, mas com certeza parou para refletir. Lembrei dessa história, pois recentemente estive na antiga sinagoga fundada pelos meus avós e bisavós. Hoje se tornou o memorial da imigração judaica e do Holocausto no Bom Retiro, em São Paulo. Estavam acontecendo um encontro de uma roda de conversa, dos quais participavam filhos e netos de sobreviventes do Holocausto, assim como alguns poucos remanescentes que literalmente escaparam daquele inferno. A proposta era essas pessoas se conhecerem e compartilharem as histórias, muitas delas nunca antes contadas para ninguém, e não contadas cada uma por motivos pessoais. O mais importante, como passar para as próximas gerações o que aconteceu com o povo judeu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ficou claro que para os presentes que era uma história dura, difícil, triste, mas nunca poderia ser esquecida. Tinha que ser recontada para todas as gerações seguintes. Graças a essa roda de conversa, lembrei que há 22 anos já sabia da importância de sempre lembrar para nunca esquecer. Compartilhando aprendizados. Nasci em 19/7/1963. A soma dos números dá 9. Pelo estudo da numerologia pitagórica, estou aqui na Terra para me expressar e entender meus sentimentos. Meu apetite pelo mistério, pelo mundo espiritual e psicológico é insaciável. Dizem que quem nasce com o destino do 9 está vivendo a última encarnação na Terra. Pelo jeito sou uma alma velha, várias vidas já vividas, diversas lições absorvidas em diferentes ocasiões, uma e outra vez, como dizem. O caminho do 9 tem ainda percepção, generosidade, emoção, consciência global, a tarefa de cuidar da humanidade e o desafio da compaixão.
Fui descobrir sobre o meu caminho ou destino bem depois de já atuar intuitivamente em sintonia com sentimentos e valores humanos. Aprendi estudando um pouco sobre o budismo tibetano, que empatia, afeto e senso de proximidade são primordiais para desenvolver a compaixão. Para isso, entendi que precisava me conhecer e controlar emoções negativas que destroem a paz interior. A mente precisa ser domada como um elefante nervoso, alertam os budistas. Isso exige forte estado de presença, o que é bem desafiador para manter ao longo de um dia comum. Outro nome dado à presença é vigilância introspectiva, consciência que percebe quando há um impulso negativo e corrige o impulso ajustando a reação. A autoobservação e a respiração são as grandes chaves para esse controle. Com o passar do tempo, tive ainda outro entendimento significativo. Os sofrimentos podem ser de duas classes, opcionais e inevitáveis. Moldar a mente para aceitar as coisas como são ajuda a sofrer bem menos, principalmente no que se refere às coisas sobre as quais não há controle algum. Aprender como administraremos o que é inevitável. Perda de um ente querido, quebra financeira ou doença grave, nos dará forças para encarar com coragem determinada situação e seguir em frente. E mais, tirar consequências positivas da experiência, um aprendizado útil. Embora as pessoas se vejam como independentes, atores autossuficientes do drama humano, ou seria tragicomédia. A grande verdade é que ninguém consegue prosperar ou mesmo sobreviver sem o apoio dos demais. Quando se reconhecem a interdependência e os múltiplos benefícios que podem ser oferecidos diariamente, desenvolvemos maior apreciação e gratidão. O senso de apreciação do outro diminui o ego e a sensação de estar separados. O fio que nos une pode ser invisível a olho nu, mas ele continua sempre lá, até a morte ou mais além. Tendo esse insight a partir de nossas entranhas e não apenas no nível intelectual, levando para o coração esse entendimento, veremos o quanto nos beneficiaremos com a bondade e a generosidade que nos oferecem. O maior desafio está em apreciar aquele ou aquela que nos desafia, nos trai, nos abandona ou decepciona. Mas serão justamente eles os que nos ensinarão sobre a paciência e o perdão. Aprendi que se quero ser livre, sem temer, tenho que me arriscar, andar por novos e desconhecidos caminhos, superar ressentimentos e decepções, pois, se permanecerem, eles congelam no passado, que já não tenho mais controle para mudar. E viver o agora, o hoje, o instante, na total presença, a maior parte do tempo possível. Viver até que é fácil. O complexo é existir conscientemente. Uma só teia, todos enredados. Qualquer puxada de um dos fios afeta o equilíbrio de toda a trama da teia.